Então, queridos, nós estamos vendo a mensagem de Jesus para a igreja, baseada no Apocalipse, baseada nas cartas de Jesus às 7 igrejas. E é o que nós temos estudado, então, refletido nesse tempo, e hoje, então, mais um passo nessa caminhada, né? Chegando quase ao final da nossa jornada, nós temos ali um mapa, né? Que a ilha de Patmos fica ali no norte do mar Mediterrâneo, ali já encostando na Ásia Menor. E ali nós temos as cartas. Então a primeira carta foi para Éfeso, a outra depois foi para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e hoje então chegamos a Filadélfia, né? Chegamos a essa carta especial, a igreja na cidade de Filadélfia, o que Jesus diz para ela. E cada carta, cada cidade, cada igreja tinha os seus destaques também, como nós vimos. Nós vemos que Éfeso tem uma chamada ao amor, uma chamada à volta ao primeiro amor. Nós temos a carta de Jesus a Esmirna, uma igreja que sofria forte perseguição, então para ela continuar firme em meio às dificuldades, continuar firme na luta. Nós temos a carta a Pérgamo, que era não abrir mão da verdade, então a ênfase está na verdade, que é Jesus Cristo, então não abrir mão dessa verdade. A igreja de Tiatira, a ênfase está na santidade, como na verdade Pérgamo também, mas agora em Tiatira mais esse foco da santidade, porque havia um movimento de promiscuidade, de idolatria na igreja. Então é uma chamada à volta a essa vida de santidade. E na última vez vimos a carta de Jesus à igreja de Sardes, que se dizia muito bela, muito grande, muito forte, mas Jesus diz, tu estás morta, né? Tu estás morta, igreja, por isso volta à vida. E nós vimos então esse desafio de acordar para a vida em Sardes. E hoje então, Filadélfia, e nós vamos ver no texto o destaque, que é a oportunidade que Jesus dá para essa igreja. Então abra sua Bíblia no Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Leia, acompanhe na sua Bíblia, ou então no seu aplicativo, ou então no telão. Mas vamos ler juntos comigo esse texto aqui. Então, carta à igreja de Filadélfia, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nós te agradecemos que tu falas com a tua igreja, que tu naqueles dias falaste com cada uma dessas 7 igrejas, e que essas cartas que foram registradas agora também servem para nós. E hoje, ao vermos esse texto, Senhor Jesus, queremos que também tu fales ao nosso coração pelo teu Espírito que está presente aqui no nosso meio. Que a tua palavra seja avivada em cada coração e que traga um impacto na vida de cada um de nós, para moldar nossa vida, nosso caráter, nosso comportamento, nosso dia a dia,
segundo aquilo que é a tua vontade e o teu querer. Dirige-nos, Senhor, nessa reflexão. Fala a cada um de nós também hoje. Nós oramos em teu nome precioso, Jesus. Amém. Então, queridos, aqui a carta à igreja de Filadélfia. E vimos aí a ênfase é oportunidade. Aproveite a oportunidade. A cidade de Filadélfia não existe mais com esse nome, mas continua existindo hoje com o nome de Alaşehir, lá na Turquia, como a gente tem falado sempre, né? Lá na antiga Ásia Menor, na Turquia. E é uma cidade que, segundo as informações que eu colhi na internet, tem em torno de 30 e poucos mil habitantes e tem um pequeno remanescente de cristãos também lá nessa cidade. Nós sabemos que a Turquia é um país islâmico que, em tese, persegue, na prática também persegue o cristianismo, os cristãos, e os cristãos sofrem naquele país, naquelas cidades. Essa região da Turquia ficou muito famosa esse ano por causa de um terrível terremoto que aconteceu nessa região, como também aconteceu no ano 17 da nossa era, né, no tempo de Cristo. E naquele ano 17 houve um terremoto devastador para Sardes e que atingiu Filadélfia também, e a cidade ficou praticamente destruída. Só que ao contrário de Sardes, ela não foi reconstruída logo em seguida, ela ficou meio abandonada e só foi plenamente reconstruída na década de 90, nos anos de 90, quando o Apocalipse é escrito, quando acontece essa revelação de Jesus a João e ele escreve tudo isso. Então esse é o contexto, né, geográfico, social dessa cidade e dessa igreja. Sobre a igreja, nós não temos informações de como ela foi constituída, né? Então não temos mais detalhes, não sabemos mais sobre isso, pelo menos as informações que eu consultei não apontam. Apenas o que Jesus mesmo diz, né? Você é de pouca força, então não era uma igreja tão expressiva como Sardes, que era conhecida, que tinha fama, né? Essa igreja aqui não se fala de fama, não se fala de nada, e Jesus mesmo diz que é de pouca força, mas Jesus não fala isso de uma forma negativa, ele diz, mas você guardou a minha palavra, então ele constata uma realidade dessa igreja. E isso é importante para nós nos situarmos, né? Nós, muitas vezes, temos a igreja de Filadélfia como referência, e é mesmo, graças a Deus por essa igreja maravilhosa, como vamos ver hoje, mas era uma igreja provavelmente pequena e não tão expressiva. E nós hoje estamos acostumados a olhar sempre para grandes igrejas como modelos, aquilo sim, é isso que vale, mas Jesus, ele conhece cada igreja, ele olha para essa igreja, e mesmo ela sendo de pouca força, ele vê o valor extraordinário que essa igreja tem, e é isso que nós queremos refletir hoje. Mas antes de falar da igreja, sempre Jesus se apresenta primeiro como o autor dessa carta, como aquele que está dirigindo essa palavra à igreja, e também aqui Jesus vai se apresentar a essa igreja. E eu já falei desde o começo que Apocalipse tem muito mais a ver com Jesus se apresentando do que falando do final dos tempos, embora grande parte seja sobre o fim dos tempos. Mas Apocalipse 1:1 diz revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus Cristo, de quem Ele é, do que Ele faz por nós, da sua pessoa. E por isso é importante a gente ler o Apocalipse com essa ênfase, com esse foco. Quem é Jesus? Como Jesus se revela no Apocalipse? E se nós não tivéssemos o Apocalipse, olha que na hora de formar o grupo de livros que são considerados canônicos, os livros oficiais do Novo Testamento, o Apocalipse algumas vezes ficou em dúvida, porque ele tem essa mensagem toda simbólica, às vezes difícil de entender, e aí eles tinham dúvida se Apocalipse entrava ou não. Graças a Deus entrou, embora também a gente não entenda tudo que está lá, mas a revelação que Jesus faz de si mesmo é extraordinária no Apocalipse, por isso é importante a gente ler o Apocalipse e olhar como é que Jesus se revela. Se é revelação de Jesus Cristo, não só como fonte de revelação, mas como objeto de revelação, em que Ele se revela, temos que olhar para isso e ver como Jesus se revela, como Jesus se apresenta a nós. E Jesus se apresenta a essa igreja também com um sentido muito específico. Jesus se revela a essa igreja de acordo com a realidade da igreja.
Por exemplo, ele começa dizendo: eu sou o Senhor, o santo de vocês. Santo e verdadeiro. Jesus se apresenta de uma forma de uma forma idêntica como Deus se apresentava no Antigo Testamento como o santo. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, diz em Isaías 43:15, o Criador de Israel, o seu rei. Jesus se apresenta da mesma forma como Deus se apresenta no Antigo Testamento. A pergunta que eu me fiz ao estudar aqui de novo: o que adianta se apresentar a uma igreja de cultura grega, né, naquela época lá, com termos e com ensino do Antigo Testamento? Mas tem tudo a ver, porque conforme nós lemos no versículo 9, Jesus fala da sinagoga de Satanás, que a gente vai tratar daqui a pouco, né? E havia na igreja de Filadélfia a igreja, contra a igreja, uma oposição muito forte da parte de judeus, pelo menos de uma parte dos judeus, que se opuseram contra essa igreja com muita veemência, com muita força. E por isso, então, dá para entender por que justamente a essa carta Jesus fala tanto em termos do Antigo Testamento, em palavras conhecidas do Antigo Testamento. E ele se apresenta, então, como santo, aquele Deus que já desde sempre é santo e se manifesta ao seu povo. Adiante ele diz que eu sou o santo e verdadeiro. Jesus também se apresenta como verdadeiro, também em oposição a esse pessoal do versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. A igreja era assolada por mentira de todos os lados, né? Por parte desse judaísmo que Jesus chama de mentiroso, né? Então isso não temos indicação que seja uma expressão de todo o judaísmo, mas nesse caso, nessa situação era. E com mentiras atacavam essa igreja. E agora Jesus se apresenta como aquele que é o santo e é o verdadeiro. Ele se apresenta como referência em meio à mentira. Ele é a verdade. E isso tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Nós, hoje aqui, não sofremos de oposição, de perseguição, graças a Deus por isso, ok? Mas a mentira nos cerca por todos os lados, na verdade. O mundo traz mentiras sobre nós, tentando fazer a nossa cabeça, formar a nossa cosmovisão, e dessa forma nós somos enredados, o inimigo tenta nos enredar, nós somos atacados com mentiras. E nós temos Jesus como aquele que é verdadeiro. Amém, queridos? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E ele então se levanta como a base e a verdade contra a mentira, contra aqueles que eram chamados de sinagoga de Satanás e mentirosos. Jesus é verdadeiro. Em seguida, o versículo 7 diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi. Como eu disse, tudo tem a ver com o Velho Testamento. Por quê? Porque essa igreja era muito atacada por esses judeus, por essa facção do judaísmo que havia lá, que era contra eles. E então, por causa disso, Jesus usa esses termos para dar base para essa igreja, para ela ser forte contra as investidas do inimigo. E quando Jesus usa essa expressão, eu sou aquele que tem a chave, e o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele está trazendo isso claramente de uma profecia de Isaías, ou de uma palavra de Isaías 22, 20 a 22. Então, lá de Isaías capítulo 22, quem quiser acompanhar 20 a 22, veja o que diz ali. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir.
O profeta Isaías está se referindo a uma situação que aconteceu em Jerusalém, em que a chave foi entregada a Eliaquim, a chave do palácio do governo, onde havia os depósitos, onde havia os recursos, onde havia mantimentos, e ele é constituído então como aquele que, como um pai, cuidaria da despensa, cuidaria de todos os recursos para suprir as necessidades da cidade de Jerusalém naquele tempo. E Isaías então se refere a essa realidade de Eliaquim tendo recebido a chave do reino de Davi, e o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Então ele se refere a isso. Os judeus entenderam que isso era uma realidade histórica, mas que isso se aplicava ao Messias que eles esperavam. Então já havia dentro do judaísmo uma expectativa do Messias que seria esse que teria a chave do reino de Davi, que o que ele abrir, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Então isso era muito claro no judaísmo naquele tempo, e por isso então Jesus usa essa expressão exatamente para a igreja de Filadélfia, cercada e sendo atacada por esse judaísmo, e Jesus então se apresenta a ele mesmo: sabe aquele Messias que vocês tanto esperavam? Eu sou esse Messias. Eu sou esse. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. E eu então sou esse Messias. Mas o ter a chave também aponta para a autoridade que Jesus tem. Mas sobre isso eu quero falar um pouco mais tarde, quando voltar a essa questão. E Jesus, ele descreve a igreja porque ele a conhece, né? Ele diz no versículo 8, agora, depois de Jesus se apresentar como aquele que tem essa chave, que tem autoridade, ele agora vai descrever a igreja. E diz o versículo 8, conheço as suas obras. Jesus vai falar sobre a igreja e vai falar sobre o que ele conhece. Jesus conhece a sua igreja. Ele fala isso, na verdade, para cada uma das 7 igrejas, ou diretamente eu conheço as tuas obras, sei onde é que você está, e assim por diante. Jesus deixa muito claro que ele conhece a sua igreja. Jesus conhece o seu povo. Jesus nos conhece, Jesus me conhece, Jesus te conhece. Talvez isso seja um tanto assustador, né? Imagina, Jesus me conhece de verdade, né? Como eu sou de verdade, né? E alguns de vocês talvez se assustariam com isso, né? Me conhecendo quem eu sou também na minha intimidade, né? Deus tenha misericórdia de mim, né? Mas Jesus me conhece, Ele me ama, Ele nos conhece, Ele nos ama. E por isso, então, Ele tem toda a condição de nos descrever, de dizer como é que Ele nos enxerga. E como é precioso quando Jesus faz isso, e através dessas cartas às igrejas, Jesus vai descrevendo as igrejas e vai colocando como Ele vê a igreja. E assim também é importante que a gente esteja aberto a saber de Jesus como Ele nos vê. Como é que Jesus te vê? Como é que Jesus te enxerga? Como é que Jesus me vê? Jesus me conhece. E por isso ele nos descreve, ele descreve a igreja. Ele diz no versículo 8, então, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele descreve essa igreja como uma igreja que tem uma oportunidade extraordinária, uma porta aberta. E como Jesus já disse que ele tem a chave, então essa porta está aberta porque Jesus a abriu. Amém, amados? Ele é soberano, ele tem autoridade, e por isso essa porta aberta significa uma oportunidade. É claro que essa porta, ela remete à chave, que é a chave que é do reino de Davi, o reino de Deus, o reino dos céus. Então aqui essa porta é uma porta do reino que foi aberta a essa igreja de uma forma muito especial para sinalizar, para apontar para o reino de Deus. E para assim essa igreja aproveitar essa chance, apesar de ser uma igreja de pouca força, como já vamos ver, ela tem uma grande oportunidade. E isso é muito maravilhoso. Nós estamos vivendo também um tempo muito especial como igreja. Domingo passado a gente falou bem claro sobre isso, né? Sobre a questão da transição. E creio eu que nós temos uma grande oportunidade diante de nós como igreja. E o desafio é, essa porta está aberta. O que vamos fazer com essa oportunidade?
Adiante, Jesus fala dessa igreja e diz que sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Então, vem uma descrição da dura realidade dessa igreja. Não era uma igreja tão expressiva. Talvez os membros dessa igreja não eram membros da alta sociedade daquela época, né? Como nós vimos na igreja de Sardes, pessoas dos grupos de comércio, assim por diante, ou da outra cidade também. Então, talvez pessoas mais simples, pessoas que não tinham tanta presença, tanta marca na cidade, e Jesus então reconhece que tem pouca força. Isso é muito marcante e é importante nós vermos por que Jesus fala dessa forma com essa igreja, levando em consideração essa realidade. Jesus olha para nós e Ele não espera de nós grandes realizações, grande demonstração de força. Veja que os desafios, as cartas, as igrejas, são sempre esse de volta para Jesus, de intimidade com Ele, ou nesse caso agora, de aproveitar a oportunidade que existe. Então, mesmo que a igreja era de pouca força, a oportunidade quem dá é Jesus, e a diferença está na oportunidade e não na força dessa igreja. Amém, amados? Nós precisamos ficar atentos à oportunidade que Jesus dá. Não precisamos tanto olhar, mas eu sou tão fraquinho, não tenho... Fica atento à oportunidade que Jesus te dá, porque não é baseado na nossa força que nós vamos fazer, mas na oportunidade que Jesus nos dá. E adiante, então, nesse mesmo versículo, então, logo em seguida tem esse mas, diz, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, uma igreja fiel, que guardou e que guarda a palavra, e que não negou, que não nega o nome de Jesus. O fato de mencionar aqui que você não negou o nome, dá a entender que houve sim uma certa perseguição também sobre essa igreja, e a perseguição, como era sempre no sentido de negarem o nome de Jesus. Eles precisavam reconhecer que César é Senhor em todo o Império Romano, o imperador, então é Senhor, César, e não Jesus. E os cristãos sempre se firmaram que Jesus Cristo é Senhor, Jesus é Senhor, e não negavam o nome. Então, pelo fato de Jesus mencionar que você continuou fiel na palavra, e não negou o meu nome, significa que também essa igreja passou por perseguição, ou tinha perseguição, e ela precisava ficar firme no nome de Jesus. Como nós vimos com a situação de Esmirna, que foi duramente perseguida e que teve um mártir, né? E na história nós lemos sobre Policarpo de Esmirna, que foi então perseguido, preso e foi levado a julgamento e forçado então a negar o nome de Jesus, e Policarpo disse, não, esse nome eu não nego, eu vivi a minha vida toda, né, servindo e adorando esse nome, e agora não vou negar, e por causa disso, então, ele foi condenado à morte e foi queimado vivo, né? Então, isso era uma realidade, né, daquela região, e Filadélfia também deve ter passado por alguma coisa, mas Jesus diz, você ficou firme, não negou o meu nome. Isso é o que Jesus também espera de nós. Graças a Deus não vivemos perseguição, mas quantas vezes nós estamos numa situação em que você tem que assumir, ou você é de Jesus ou não é? Não é verdade? E aí a questão de assumir, eu sou de Jesus sim. Não negue o nome, fique firme. Agora, o versículo 9, já mencionei ele várias vezes, a dura realidade dessa igreja, me chama a atenção para um detalhe muito, muito importante, que essa igreja é amada por Jesus. Versículo 9, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Que palavra maravilhosa receber de Jesus essa declaração de amor, ser amada por Jesus. Como disse, havia ali um grupo de judeus, e os judeus comumente têm a sua sinagoga na cidade. Sinagoga é o lugar do estudo da lei, da Torá, né, dos princípios de Moisés, e os judeus então se reúnem para fazer esses estudos. Mas Jesus agora diz que esse grupo que se reúne e que os ataca, que vai contra vocês, na verdade são sinagoga de Satanás, são mentirosos, e eu vou tratar com eles. E isso é muito importante nós sabermos, que quem trata com aqueles que se opõem ao nome de Jesus,
É Jesus mesmo. Eu sei que dá uma vontadezinha, né? De pichar uma maldição, né? De rogar uma praguinha. Se eu escuto sobre nossos irmãos na Coreia do Norte e tem um louco que é o governante deles lá, eu tenho que ler Apocalipse aqui e dizer: Jesus, cuida desse cara porque tá louco, né? Não é possível, né? Então a gente tem esse senso de justiça e de querer fazer alguma coisa. Jesus diz: deixa que eu vou tratar. Eu vou tratar com eles. Isso era um consolo para esses irmãos que às vezes diziam: o que a gente faz? E Jesus diz: deixa comigo, eu vou tratar. E eles vão reconhecer e eles vão se curvar diante de vocês. Essa ideia de se curvar aqui é a mesma palavra que se usa para prostrar, para adorar, mas é um contexto de guerra em que o inimigo subjugado, vencido, ele era jogado no chão, ele era esticado no chão e era humilhado porque agora havia um vencedor. E Jesus usa esses termos para deixar muito claro que ele que vai tratar. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o final do versículo 9. E eles vão reconhecer que eu o amei. Né? O anjo da igreja, que eu amei, eu amo essa igreja. Uma igreja amada por Jesus. Que bênção, amados. Que coisa linda. Jesus nos ama, amém, queridos? Jesus ama a você, Jesus ama a mim, Jesus nos ama como sua igreja. E isso é extraordinário. Dessa forma, temos aqui a descrição dessa igreja. Agora Jesus, então, como em todas as cartas, ele tem as promessas que ele faz à sua igreja. E aqui, então, também nós temos as promessas que Jesus faz à igreja, no versículo 10, 11, 12, no meio disso nós temos essas promessas que Jesus faz. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o cuidado e proteção que Jesus faz, né? Diz ali versículo 10, visto que você guardou a minha palavra, então Jesus enfatizando de novo, uma igreja fiel que guarda a palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Jesus é aquele que tem cuidado por nós e ele nos protege. Ele diz que ele vai cuidar e vai guardar essa igreja da provação que há de vir sobre toda a terra, sobre todo o mundo, e todas as pessoas, os habitantes da terra, serão postos à prova. Dentro desse contexto vem a promessa de Jesus de que ele vai cuidar da sua igreja. Se aqui então está se referindo já à grande tribulação, que é o Apocalipse capítulo 7 e outras partes do Apocalipse vão descrever como um tempo terrível, né, que vai vir sobre esse mundo, ou se isso já se referia à perseguição que eles já estavam sofrendo naqueles dias, naquela época. E nós sabemos que na época, no ano 90 até 100, 120 depois de Cristo, houve um tempo muito ferrenho de perseguição. E o Império Romano, ele era cíclico em termos de perseguição, não era sempre da mesma forma. Um primeiro ciclo de perseguição foi sob Nero, né? Nero, aquele doido varrido também, imperador de Roma, quando viu que a cidade toda pegou fogo e o que sobrou da cidade era basicamente onde moravam os cristãos, ele diz, puxa vida, vou aproveitar e botar a culpa neles, certo? E aí ele botou a culpa nos cristãos e começou a perseguição doida contra os cristãos. Paulo, Pedro morreram debaixo da perseguição de Nero naquele primeiro movimento nos anos 60 depois de Cristo. Agora, no ano 90 e nos anos 90 depois de Cristo, tem um novo movimento de perseguição muito feroz, muita gente foi morta. E então, pode ser que esteja se referindo a esse momento específico, ou então a toda a perseguição que viria, e apontando para a grande perseguição que o Apocalipse aponta para o final dos tempos, que, como diz aqui, vai colocar à prova os habitantes da terra, que vai então atingir a terra toda. Então, o que fica claro é que Jesus é aquele que nos guarda e nos protege. Alguns entendem que pelo fato de estar escrito aqui no versículo 10, né, você guardou a minha palavra de exortação, por isso eu te guardarei da hora da provação. Entendem que é o arrebatamento que vai acontecer antes da grande tribulação, em que a igreja vai ser arrebatada e vai ser guardada da hora da tribulação. O fato é que nesses 2000 anos de história, a igreja já passou por muita perseguição
e aí nós só podemos entender que Jesus realmente nos protege, nos guarda dentro da perseguição, embora muitos tenham que ser mártires e tenham que pagar com a sua própria vida, Jesus nos promete nos guardar. Então, essa é a forma de entender. O que eu quero apontar é que Jesus ele se preocupa conosco. E ele tem essa preocupação de cuidado e proteção. Em seguida, Jesus promete que logo voltará. Versículo 11 diz, venho em breve. Então, sempre de novo, essa ênfase do Apocalipse que Jesus pode voltar a qualquer instante. Tem aqueles que calculam, que fazem a interpretação da história e diz que ainda não se completou tudo que tinha que acontecer, por isso ainda vai demorar um tempo. Bom, eu não boto muita fé nisso, porque Jesus diz que ele volta em breve. Então pode ter um erro na interpretação do contexto que nós vivemos e Jesus volta. E foi o que Jesus prometeu, né? Ele pode voltar a qualquer momento. Mas Jesus volta em breve no sentido de que esse contexto de sofrimento, de dor que as igrejas passavam naquele tempo não vai ser para sempre. A vida mesmo, a vida plena mesmo, ela vem quando Jesus voltar e buscar a sua igreja. Como é que nós estamos com a nossa expectativa da volta de Jesus? Nós não vivemos perseguição, a vida está muito boa, né? A gente tem planos para amanhã, para depois, para o ano que vem. Eu vou me aposentar meio logo, quero viajar, passear, né? Pô, Jesus vai voltar agora, né? Como é que estão nossas expectativas? O fato é que, para uma igreja que sofria perseguição, essa palavra, eu volto em breve, era muito consoladora. Era muito consoladora. Que essa palavra seja consoladora para nós hoje também, amém, amados? Independente das circunstâncias. Pode estar bem, podemos estar de boa, mas firmes na expectativa da volta de Jesus. Ele vem em breve. A outra promessa, então, que Jesus dá, e é aquela parte solene das cartas do Apocalipse, versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário e dali jamais sairá. Jesus faz uma promessa interessante, de novo tem a ver com o santuário. Claro que nós entendemos que na glória celestial não vai haver um santuário, um templo, porque lá a luz é Deus e Deus é a presença total e nós não precisamos de um espaço para servir de santuário, porque tudo vai ser santuário. Então é claro que é uma linguagem simbólica, figurativa, mas muito pertinente por causa também do contexto judaico, dos opositores judeus, ou então essa questão de colunas, de santuários também, porque havia os diferentes santuários nas cidades daquela época, santuários a diversas divindades e ao imperador e coisa assim. E pelo terremoto, essas colunas desses santuários caíram tudo, foi tudo derrubado, né? E eles agora olham para um monte de colunas jogadas no chão. Como disse, até o ano 90 a cidade não tinha sido toda reconstruída, provavelmente tinha escombros ainda lá. E eles olham para isso. Agora Jesus diz, não, mas espera aí. No meu santuário, vocês vão ficar para sempre. Nada vai abalar isso. Nada vai mexer com vocês. Porque vocês vão permanecer para frente, para sempre. Então, ele faz essa promessa de serem coluna no seu santuário. E ele termina a sua promessa com a referência de novo ao novo nome. Versículo 12 ainda diz, e escreverei nele, né, nesse vencedor que será a coluna, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então Jesus promete de novo essa questão do nome. E nome tem a ver com identidade. Nome tem a ver com quem nós somos. E aí se nós temos um nome de Deus, é porque nós somos de Deus. A nossa identidade vem de Deus, a partir daquilo que Deus é e daquilo que nós somos a partir de Deus, hoje como filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nome tem essa ideia de pertencimento. Mas não vem só o nome de Deus, vem também o nome do povo de Deus, certo? Escreverei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ele está se referindo ao povo de Deus, está se referindo à igreja, à cidade. E quando fala de cidade, fala de cidadania. Esse nome, então, nos dá essa cidadania, plenos direitos.
A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos e a nossa cidadania é lá nos céus. E lá então nós vamos ter o nome da cidade do nosso Deus. Vamos ter plena cidadania. Cidadania que já temos hoje de direito lá, mas que ainda sofremos por sermos estrangeiros, sermos peregrinos nessa terra. E isso então é maravilhoso. E também diz Jesus que vai escrever o seu novo nome. É um novo nome. Que nome é esse? Eu não sei. Apocalipse 19 fala do fiel, da palavra, do santo, de santidade ao Senhor. Fala de várias coisas. Jesus não revela seu novo nome, ele apenas diz que aquele que vencer vai receber, vai ter escrito nele o novo nome. Então, gente, eu queria finalizar com as 3 figuras que são usadas nessa carta. Tem tanta coisa, mas eu queria só terminar enfatizando essas 3 figuras. Nós temos a figura da chave, a figura da porta e a figura da coluna no santuário. O que isso queria dizer para aquela igreja, e já falei, e o que isso diz para nós hoje? Jesus, ele tem a chave, e isso aponta para a autoridade de Jesus. Jesus tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus é soberano, é ele quem abre ou então que fecha as portas do próprio reino de Deus. Jesus tem essa soberania. O fato de nós termos conhecido o Evangelho é porque uma porta se abriu, porque ele abriu, que ele é essa chave, e ele é soberano. Jesus, então, ele tem autoridade, porque ele tem a chave. Que autoridade Jesus tem na sua vida? Você já agradeceu a Jesus por sua misericórdia, por ter sido alcançado por ele, por causa dessa soberania dele? E quem tem sido de fato e na prática autoridade na sua vida? Jesus diz, eu tenho a chave, eu abro e eu fecho o que eu quiser. Como é que tem sido isso na nossa vida no dia a dia? Temos nos submetido a essa autoridade de Jesus? A segunda figura que aparece nessa carta é a porta aberta como realmente uma oportunidade. Já falei que a oportunidade, a porta, ela está muito ligada à questão do reino e à questão da salvação. Jesus mesmo falou que largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. E estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à salvação. Então Jesus já no seu ensino ligou porta à salvação, e nós temos então aqui, sem dúvida, uma referência a essa porta aberta como a porta da salvação, pela qual nós, aqueles que aceitaram Jesus, que reconhecem Jesus como Salvador, entraram por essa porta e tiveram essa oportunidade na sua vida, e graças a Deus por isso. Mas é claro que dentro desse contexto da carta, da realidade da igreja, essa porta aberta significa também oportunidade de ser referência para o reino de Deus, de sinalizar o reino, de levar a mensagem adiante, de realizar a obra de Deus naquela cidade. Jesus abriu essa porta. E nós vemos então que isso é graça de Deus, e nós temos que focar muito mais na oportunidade que Jesus nos dá do que nas nossas próprias forças. Jesus tinha acabado de dizer, você é de pouca força. Mas mesmo assim, Jesus abre a oportunidade. Jesus não abre oportunidade só para os grandes, para os fortes. Ele abre para nós. Amém, amados? E nós temos essa oportunidade. Como é que você tem aproveitado as oportunidades que, sem dúvida, Jesus tem te dado? Na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na vizinhança. Onde Jesus te colocou? Sem dúvida tem oportunidades, portas abertas. Temos aproveitado? Aproveite essa oportunidade. E Jesus também fala da coluna no santuário. E a coluna do santuário nos fala da firmeza que ele tem preparado para nós.
Como disse, essa cidade experimentou terremotos e abalos e incertezas e dúvidas. E assim também nós, a nossa vida de fé, muitas vezes passamos por dificuldades, mas nós podemos ter a certeza que o Senhor nos constituirá essa coluna de firmeza para sempre. Toda incerteza, toda dúvida, tudo vai desaparecer, porque nós seremos como uma coluna que não será removida jamais. Mas a Bíblia nos fala que somos coluna dele aqui já. Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 15, ele fala lá nos primeiros versículos de Timóteo 3 sobre a instituição de presbíteros, diáconos, a organização da igreja. E ele então diz, para que vocês saibam como organizar a igreja, que diz ali, versículo 1 Timóteo 3, 15, que é casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Deus nos chama como igreja de coluna e fundamento da verdade. E isso precisa e é muito necessário nos dias de hoje. Vivemos tempos muito conturbados, com muito engano, com muita mentira, com incerteza, com dúvidas. Nós não sofremos perseguição, volto a dizer, graças a Deus por isso, mas essa instabilidade nos cerca, essa dúvida nos cerca também, e nós somos chamados a assumir uma posição firme da verdade, coluna da verdade. Então, aqui quando Jesus promete a essa igreja que o vencedor será feito coluna no santuário de Deus, nós sabemos que hoje já Jesus constituiu a todos nós, igreja do Senhor, como coluna da verdade. Ele espera de nós que nós sejamos essa referência. Você está disposto a ser usado por Deus como referência da sua fé? Você está disposto realmente a brilhar, a se posicionar? Claro, esse posicionamento com amor, com respeito. Tem muita gente sendo coluna destruidora aí, que desce o verbo e destrói tudo ao seu redor. Jesus quer que nós sejamos essa coluna, essa referência da verdade, mas com amor e com respeito diante de tanta mentira que nos é apresentada, que nos cerca. E, voltando a essa figura da coluna no santuário de Deus, como está a sua esperança em relação a isso? Né? Você espera realmente essa glória eterna em que então estaremos lá com o Senhor, sendo essa coluna, essa estabilidade, essa firmeza? Que o Senhor continue falando a nós e, como diz o versículo 13, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz e nós vemos ela fala conosco também hoje, 2000 anos depois. Muito obrigado, Senhor. E que essa palavra continue mexendo no nosso coração, falando no nosso entendimento sobre o que nós somos como igreja do Senhor. Obrigado, Jesus, pela palavra que nos diz que Tu nos amas. Tu amas o Teu povo, Tu amas a Tua igreja, Tu nos amas. E isso é tão maravilhoso. Que nós possamos responder a esse Teu amor por nós. Amor a Ti, Senhor. E compartilhar esse Teu amor com tantas pessoas que ainda não conhecem, ainda não ouviram falar do Teu amor, que não perceberam o Teu amor, Senhor, porque não vivem a vida contigo. Por isso, Jesus, que a Tua palavra realmente continue falando aos nossos corações. Em Teu nome, Jesus. Amém.